Eu me lembro que cheguei na minha casa e me recostei na minha cama no meu quarto. Não me recostei para pensar em nada e nem para analisar. Eu apenas me recostei e não tirei os sapatos. Então abri os olhos e estava tudo escuro. E a primeira coisa que eu pensei foi: fiquei cego. Eu não conseguia tocar a minha cama. E comecei a ouvir um som que somente eu escutava. Era como se o vento passasse pelo meu ouvido. Estava tudo escuro. E não havia nada embaixo de mim. Parecia que eu estava flutuando no ar. E depois parecia que eu estava caindo. Não dava para medir a velocidade que era. Mas o interessante é que quando abri os meus olhos continuava escuro. Então eu perguntava: o que está acontecendo? Porque eu não estou vendo nada. Mas conforme eu ia caindo, eu olhei para trás e eu ficava pensando onde é que eu iria bater. Porque naquele sonho que eu estava tendo, eu ficava caindo. E era um sonho tão real, que era muito mais real do que estamos vivendo aqui. Os olhos e os ouvidos ficam aguçados. É incrível. E logo depois disso que eu ia caindo e caindo, eu comecei a ouvir lamentos. Eu escutava muitas vozes. Eram lamentos, gritos e ruídos horríveis. O que é que seja que eu estava vivendo? E eu fiquei pensando que eu havia dormido e que já tinha amanhecido. Porque eu conseguia ouvir os meninos que estavam brincando lá fora. E eu estava escutando eles no meu sonho. E era o que eu achava. Mas eu estava consciente. E posso descrever que não foi um sonho, mas sim uma realidade. Então, conforme eu ia caindo, chegou o momento em que eu podia ver que tudo começava a ficar vermelho. E aquele vermelho se tornou em chamas. E quando eu toquei essas chamas, eu senti que todos os pelos da minha cabeça de todo o meu corpo se queimavam. E eu estava vestido, mas eu não sei com que roupa eu estava. Eu não me lembro. Eu só sei que eu estava com uma roupa e que eu havia me deitado. Então quando eu continuava caindo, aquelas chamas ficavam queimando tudo. Fiquei todo vermelho como brasas. E saía um vapor daquelas brasas. Eu vi que subia para cima. Mas mesmo assim eu não conseguia chegar aonde eu deveria chegar. E só ficava caindo. Não vou perder muito tempo com detalhes, porque foram muitas coisas que aconteceram naquele momento que eu estava ali. E quando eu ia caindo, vi que lá embaixo estava tudo negro. Então pensei que aquela coisa queria me ferir. Mas quando caí lá embaixo era tudo escuro. Mas senti que havia um líquido fervendo em todo o tempo. E me recordo que o meu pelo que já havia se queimado voltava. E pela queda que eu havia levado eu achava que eu ia ficar perdido ali. Então percebi que eu havia entrado naquele mundo negro. Então eu vi quando passava um verme naquele lodo. Então pensei: como é que esse verme não se queima? Enquanto eu estava fumegante. Então eu vi que uma parte dos meus calcanhares estavam ardentes. E então senti aquele fedor de carne queimada, como que eu estava envolvido naquela parte dos lamentos que era uma caverna. Então eu vi quando saía fumaça dos meus pés, até que eu pude ver os ossos, e foram muitos gritos que eu ouvi. Aonde eu estive eu ouvi gritos de mulheres, gritos de homens, gritos de adolescentes, e também escutei gritos de crianças. Não tenho ideia como isso pode ser possível, mas é verdade. Eu escutei esses gritos, também escutei gritos de anciões, senhoras e jovens. Mas não sei dizer a idade deles e nem das crianças que eu escutava que gritavam ali chorando. Quero que saibam que esse testemunho do vídeo não é para que se assustem. Mas eu escutei esses gritos, e em outro lado eu escutava gritos de ai. Era como se gargantas estivessem muito danificadas. Muitas delas já estavam arrebentadas de tanto gritar. Era assim que eu escutava. Então, de repente eu vejo que duas figuras estavam chegando caminhando ao longe. E eles vieram andando, e de repente chegaram perto de mim. Um homem muito bem vestido, mas vi que a única coisa que ele não tinha era uma gravata. Estava vestido como se fosse a uma festa bem chique. Estava bem elegante. Ele tinha aproximadamente 1,70 m de altura e de boa aparência. E eu disse a essa pessoa: o que fazemos aqui? E ele olhava para mim e ria. E quando eu voltei a olhar para o outro lado, ao meu lado direito havia um homem que estava em uma coisa negra atolado até os joelhos. E sei que o seu pelo não era normal. Era como de uma lagosta. Um vermelho esquisito. Parecia como uma lagosta. E essa figura golpeava o homem com uma lança. Posso dizer que era uma classe de demônios. E então aquela figura golpeava aquele homem pelas costas e aquele homem gritava. Aquele homem gemia de dor. Eu não pude ver o seu rosto porque ele estava de costas para mim. Fiquei muito assustado naquele momento. Depois eu fui golpeado por uns fortões que me agarraram pelos pés e me jogaram no chão. Eles eram muito grandes e eu gritava. Eu gritava para eles não me segurarem. Mas eles nem ligavam para o que eu falava, e gostavam de fazer isso. Então eu comecei a pedir a Deus que me tirasse daquele lugar horrível. Eu não aguentava mais. Eu dizia: ajude-me, Senhor, por favor, me tire daqui. Então apareceu uma luz brilhante muito branca.
tão branca que cegava até os meus olhos, e dessa luz saía um homem. A luz era tão forte que estava cegando os meus olhos, e aquele homem estava com uma vara, e vi quando ele estava de chinelos, e eu queria ver mais para cima, mas eu não enxergava nada, eu só enxergava ali os chinelos, as partes dos dedos porque estava muito brilhante, era uma luz muito brilhante, eu não podia vê-lo. Eu disse: Senhor, tira-me daqui, e ele disse: está tudo bem, foi o suficiente. Você queria conhecer este lugar, e agora já conhece, já sabe o que te espera se você não se comportar bem. E isso foi o que ele me disse. E quando apareceu os monstros que estavam me batendo, eles não se moviam mais, ficaram como que paralisados, não podiam fazer mais nada contra mim. Eu já estava todo machucado, e o que percebi é que quando se está nesse lugar, é como se o processo estivesse tudo se repetindo. A pessoa passa por esse processo nesse lugar. Aquela figura brilhante poderia ser um anjo, ou o próprio Senhor Jesus, eu não sei exatamente, e aquela outra pessoa bem vestida que ria de mim, poderia ser uma hierarquia no inferno. Então, o ser brilhante disse que já estava na hora de eu voltar. Parecia que eu estava com os ossos todo quebrado, todo machucado, todo arrebentado naquele lugar de tormento. As almas não têm como fazer uma rebelião ali, só seguem apanhando e sofrendo. E essa foi a minha experiência no inferno. O estranho é que como eu caí, eu regressei. Quando eu regressei, digo que anjos me pegaram e comecei a flutuar e flutuar. E quando comecei a flutuar, o que era aquele breu pegajoso começou a se soltar, e assim como nos filmes. E às vezes eu penso que os filmes têm a ver com essa realidade, e aquela coisa como um lodo. Aquilo foi saindo do meu corpo e eu fui ficando limpo. Minhas feridas sararam, cicatrizaram, e naquele processo o meu corpo foi se curando, e eles estavam me levando. E dessa mesma maneira que eu caí, foi da mesma maneira que eu subi, depois de ter passado por tudo. Depois de ter passado por tudo isso eu senti que estava salvo, e retornei para o meu corpo.